Olá a todos. Tô tendo que regravar essa. Tô tendo que regravar. Eu tinha gravado algumas aulas já, mas tô tendo que regravar tudo porque eu não tinha verificado como é que tinha ficado o áudio. Tinha ficado bem ruim. Agora deu uma melhorada boa, que eu já testei. Mas o microfone que eu tô usando tá longe do ideal ainda, então. Pra não atrasar mais ainda, eu vou subir essas aulas com essa qualidade de áudio mesmo. O que eu posso fazer é tentar falar mais próximo do microfone, mas eu vou comprar um microfonezinho melhor para melhorar a qualidade do áudio, tá? Então, vamos falar sobre como é que vai funcionar essa matéria. Primeiro, antes de entrar nos slides, e a propósito, se vocês forem ver os slides que já estão lá, não só o conteúdo, como a organização do conteúdo foi todo herdado da organização que a professora Maria Clícia havia feito nas vezes em que ela deu o curso por EAD, tá? Então, nas outras vezes que eu dei esse curso, a Arquitetura 1 também, eu acho, enfim, sempre que nesses dois cursos, Arquitetura 1 e Arquitetura 2, eu procuro usar os slides da professora Clícia, porque ela está mais acostumada com a ordem da ementa, com o escopo das coisas. Então, para mim, foi uma mão na roda ter essa permissão dela de poder usar os slides dela, porque aí ajuda a organizar a sequência dos tópicos, tá? Mas não quer dizer que a profundidade ou como é que cada aspecto é tratado, ou exatamente o que eu cobro ou não nesses cursos, em Arquitetura 2 principalmente, por exemplo, seja exatamente igual ao que é cobrado pela professora Maria Clícia. Eu uso mais para me guiar, e tanto para seguir a ordem, né, da ementa, e também o escopo, né? Às vezes evitar me aprofundar muito num assunto ou pouco em outro, quando a coisa já está bem organizada aqui, então eu sei mais ou menos. Eu me desvio um pouco, mas eu uso mais como guia, tá? Com relação à a forma como a matéria é elaborada, ela vai ser feita. Deixa eu passar. Passar para. Deixa eu ver aqui. Arquitetura. Meu e-mail, thiago.ed.br. As aulas em geral, a maior parte do conteúdo de aula será
assíncrono, com aulas como esta, YouTube. Nós vamos ter com frequência aulas síncronas agendadas com o objetivo principal de tirar dúvidas, tá? Com relação à avaliação, bom, a avaliação de arquitetura 2 por EAD é uma coisa que fica eu acho um pouco não trivial encontrar o melhor método para desenvolver uma avaliação, porque eu não quero simplesmente fazer a mesma coisa que eu faria se fosse numa aula presencial, por exemplo, que eu poderia só passar provas teóricas, né? Em arquitetura 2 não há muita necessidade de trabalhos de implementação, por exemplo, tá? Normalmente quando é presencial eu prefiro dar provas teóricas, avaliações escritas, né? Mas por EAD a gente sabe que isso não funciona muito bem, né? Porque simplesmente aquela minoria que gosta de colar acaba causando acaba tirando o mérito da matéria. E eu gosto de elaborar maneiras mais inteligentes para avaliação. Pra gente meio que dar um empurrão a mais para todo mundo querer aprender, tá? Então, mas de qualquer forma eu vou procurar fazer assim avaliações escritas, teóricas, menores. Isto é, o que eu escrever desse programa é uma lamúria. Menores. Ou seja, testes. Testes, tá? Não chega a ser uma avaliação daquelas que teriam peso suficiente para você fazer duas só e talvez uma prova final e aquilo cobrir a matéria inteira. Então, se testes pontuais, um exercício, por exemplo, e aí você resolve tendo um prazo não muito grande, vamos botar um prazo até mesmo porque por essa questão de dinamizar e evitar a questão de cola, vai ter um prazozinho durante o horário alocado para a aula. A gente tem um prazo
É, e aí você vai submeter pelo AVA o, a sua resolução do exercício ou dos exercícios de teste, tá? E aí durante esses períodos que você vai ter para entrega dos testes, eu vou estar online disponível no Google Meet para você tirar eventuais dúvidas, ok? Nós também vamos ter avaliações práticas. Que aí eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia mais ou menos já de que trabalhos eu posso passar. Eu vou procurar dar uma refinada nisso ainda. Mas nós vamos ter avaliações práticas, vão ser exercícios de programação, trabalho de programação envolvendo programação. E vão ter também avaliações relatórios. E relatórios seria algo do tipo cadê minha caneta? Os relatórios são algo do tipo, provavelmente eu vou passar um artigo, ou então vou passar algum texto e você vai elaborar um relatório, não simplesmente resumindo, tá? Relatórios não são resumos. Não vai ser simplesmente pegar um texto, um artigo, um capítulo de um livro e resumir aquilo. Vai ser você vai ter um assunto e aí você vai meio que dissertar sobre aquele assunto, você vai dissecar aquilo, você vai compilar conhecimentos de diferentes fontes, diferentes referências sobre aquele assunto relacionado à matéria, tá? Então provavelmente a fonte desses assuntos serão o livro, o livro que está no AVA. Na verdade, no AVA tem 2 livros, né? Apesar de que, se eu não me engano, em Arquitetura 2, a gente tende a usar mais o primeiro dos. Calma aí. Bom, tá.
vou evitar ficar alternando muito de janelas, porque o OBS está bastante pesado aqui nesse computador que tem pouca memória. Mas lá no Ava a gente tem a bibliografia. Ah não, tá, é só um livro, só que tem o título em português e o título em inglês. É porque esses dois autores, o Patterson e o Hennessy, eles têm dois livros que são as maiores referências de livro-texto para os cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação de arquitetura. Tá? Normalmente a arquitetura 1 e a arquitetura 2, pelo menos na forma como a matéria é organizada no currículo da UERJ, tá? Atualmente. A gente usa só o primeiro livro, que é esse Organização e Projetos de Computadores, enquanto que em arquiteturas avançadas a gente já usa o segundo, que é... eu me esqueci o nome, mas o nome dele sim. Arquitetura de computadores, uma abordagem quantitativa. Se a gente for precisar de algum assunto mais pro final do curso, que seja que necessite desse livro, eu vou talvez para a questão dos relatórios, tá? Eu vou incluir esse livro na bibliografia aqui, tá? E todo o material de leitura, fora o livro, fora os slides, também vou incluir aqui, tá? Então, a gente tem aqui... deixa eu salvar. Só salvar essa aula para não me perder, para caso eu perca, para continuar por aula depois. Então, basicamente, essa vai ser a dinâmica da nossa matéria, tá? A questão das avaliações, quantas vão ser, quanto vai valer cada uma, enfim, isso a gente vai determinando ao longo do curso. Com o tempo, conforme a gente for nos aprofundando, avançando nos tópicos, eu vou estabelecendo aí vou passando as avaliações, os testes, os relatórios, assim por diante. Então a gente entra nos slides. Começando por esse tópico, que são os conceitos básicos de projetos de circuitos lógicos. Que faz com que a gente primeiro tem que estabelecer, reler, pelo menos revisar, refrescar a memória a respeito do que são circuitos lógicos, ok? E aí estabelecer alguns conceitos que a gente vai usar, deixar claros alguns conceitos a respeito de circuitos lógicos,
porque a base de um dispositivo computacional é sempre um circuito lógico, né? Então, o que são os circuitos lógicos? Os circuitos lógicos, eles são basicamente são circuitos elétricos, né? Considerando a forma como a computação é feita, é implementada hoje em dia, tá? Então, tudo elétrico. Historicamente, os primeiros computadores foram mecânicos, né? E já se fala em computador quântico, etc. Mas o que a gente estuda aqui são circuitos, é computador implementado com circuitos elétricos. Mas circuitos elétricos de que tipo? Circuitos eletrônicos, eletrônica digital. O que quer dizer eletrônica digital? Eletrônica digital quer dizer que, como os sinais carregados através dos circuitos, eles são considerados 0 ou 1. Seguem o que a gente vai chamar de lógica booleana, né? Obviamente vocês já sabem o que é lógica booleana desde as primeiras matérias de programação, mas a gente vai falar um pouco de lógica booleana aqui para dar uma contextualizada. Então, ao contrário do circuito analógico, no qual você tem infinitos valores, ao contrário de tudo que é analógico, né? No qual você considera infinitos valores, no circuito digital você vai considerar que um valor carregado através da diferença de potencial, ele ou é 0 ou é 1. Então, como está especificado aqui, a gente tem dois níveis de diferença de potencial, né? Dois níveis de diferença de tensão, dois níveis de voltagem. Que eles são basicamente e essa diferença de tensão aferida, por exemplo, na saída de um circuito ou em algum ponto na verdade entre dois pontos do circuito, essa tensão vai ser a informação que é carregada. Então, só para ilustrar, por exemplo, aqui vamos supor que suponhamos que eu tenha um circuito, tá? E aí esse circuito tem uma entrada, esse circuito tem uma saída. Entrada, saída. E aqui ele vai estar, digamos, aterrado, por exemplo, tá?
Então, se eu medir a diferença de potencial, a tensão aqui com relação à Terra, no tempo, por exemplo, digamos que aqui eu tenho aqui voltagem por tempo. Aí. Voltagem a cada instante do tempo. Num circuito analógico, o que pode acontecer, eu vou ter eu vou ver aquela, se eu botar no osciloscópio, o que eu vou ver vai ser aquela voltagem tendo algum padrão de onda com infinitos valores possíveis. Já num circuito digital, o circuito digital ele também é implementado com componentes eletrônicos. As leis da física, as leis da eletricidade são as mesmas, né? A lei de Ohm é a mesma, seja para o circuito analógico ou digital. Então, qual é a diferença de um analógico para digital? A diferença é que eu vou trabalhar com faixas de tensão, certo? Então, eu estabeleço um threshold, um nível, por exemplo. Eu poderia fazer algo aqui assim. Na verdade, eu poderia ignorar essa parte de cima aqui, mas eu estabeleço um limite a partir do qual, se a tensão estiver acima daquele limite, eu considero que aquele valor é 1. Ou seja, se uma tensão alta é 1 e uma tensão baixa é 0. Então aqui eu vejo que durante esse tempo aqui, a saída do circuito era 1. Nesse período aqui, a saída do circuito era 0. E aí nesse período aqui, a saída do circuito era 1. Tá. Então a ideia por trás de lógica digital é essa. A gente pensa em zeros e uns, por isso é digital, 0 e 1. Eu não me importa todas as nuances da onda vista no osciloscópio quando você está medindo a voltagem, a diferença de tensão, diferença de potencial em pontos do circuito, ou simplesmente na saída do circuito, tá? Bom, e aqui a gente já entra em... Eu vou falar bem rapidamente essa questão, porque eu quero entrar em mais... A gente vai entrar em mais detalhes a respeito desses dois tópicos, principalmente quando a gente for abordar
a criação de circuitos sequenciais, tá? Mas é bom então a gente estar nessa primeira aula, nesse primeiro instante, dar uma noção do que é o circuito lógico combinacional e o circuito lógico sequencial. Um circuito lógico combinacional, você pode dizer que ele simplesmente não depende do estado anterior, ele só depende da entrada no estado atual, no instante atual. Então, basicamente o que a gente viu no desenho que eu estava fazendo aqui, tá? Só depende a saída só depende da entrada. Não depende do histórico, do que aconteceu antes. Então, para isso acontecer, um circuito combinacional vai ser simplesmente uma montagem, uma combinação, né, de elementos, de componentes lógicos, e o sinal propagado da entrada até a saída vai passar pelos caminhos desses componentes lógicos e vai, depois do tempo necessário, né, que é o tempo do sinal elétrico passar pelo caminho mais longo do circuito. Depois desse tempo você vai ter a sua saída ali correspondente à sua entrada. Já no circuito sequencial, o histórico, as coisas que aconteceram antes, importam também. Então, a grosso modo, é como se eu fizesse isso aqui. Olha só. A grosso modo, o combinacional, ele tem uma entrada e uma saída. E a saída depende somente da entrada. Ou seja, você pode dizer que a saída é uma função da entrada. Você pode dizer algo tipo, né? Então a saída é uma função cujo domínio é 0 ou 1. E a imagem é 0, 1. Tá. Já no circuito combinacional, é como se eu fizesse isso aqui. Ou seja, a saída, aqui eu vou ter
Aqui eu vou ter um reloginho, tá? Que seria o ciclo. O relógio tá meio... Aqui eu vou ter um reloginho. Que determinaria os ciclos, tá? E os valores dos estados dos ciclos anteriores, tá? Vão compor a informação chamada de estado. E a próxima saída do circuito sequencial depende do estado anterior, ou seja, depende das saídas anteriores. Então, um bom exemplo disso é memória, né? Ou um circuito qualquer que use memória. Então, se eu faço uma operação, por exemplo, se eu faço uma... Você pode pensar nisso como, por exemplo, um somatório. Se eu fizer um for... Tá, tô pensando em programação aqui, mas... igual 0 até n, eu fizer s mais igual a 1, isso aqui vai depender do estado anterior, do valor na iteração anterior de s, tá? Então a ideia com relação a ideia por trás de circuitos lógicos, circuitos sequenciais é a mesma, tá? O estado depende. O que aconteceu antes depende. No circuito lógico, simplesmente combinacional, o que aconteceu antes não depende. Depende somente... a saída depende somente da entrada atual. Tá. E dessas duas questões aqui, representação em tabela verdade e representação em máquina de estados finitos, ou autômatos finitos, né, por exemplo. A gente vai entrar em detalhes mais conforme a gente for destrinchando esses assuntos, tá? Então, bom, a maneira de eu representar a funcionalidade de um circuito lógico combinacional, como mostrado no slide anterior, é a tabela verdade. O que é a tabela verdade? Simplificando a coisa. A tabela verdade é simplesmente dado o valor binário, né, booleano, 0 ou 1, ou seja, falso ou verdadeiro da entrada, qual é o valor para a saída, ou o valor para a função
para a função lógica daquela entrada ou daquelas entradas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a tabela, verdade, do operador de lógica booleana E. A gente sabe que o E é um operador booleano de 2 operandos e que ele só é verdade, ou seja, o E só é 1 quando as duas entradas forem 1. Como eu tenho dois valores, duas variáveis, duas entradas, e aqui a gente passa a considerar, tá? Quando a gente está discutindo já os circuitos, a gente passa a considerar uma entrada como um bit, uma variável booleana, ou seja, um bit, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então as possibilidades, ou seja, o número de linhas que mapeiam esse domínio verdadeiro e falso para a imagem, o número de linhas vai ser 2 elevado a n, porque são quantas as possibilidades que eu tenho de entradas, né? De combinações de entradas. Então aqui a gente vê aqui, basicamente o que a gente está vendo aqui é que quando A é 0 e B é 0, basicamente que A e B vai ser 0. Quando A for 0 e B for 1, vai ser 0. Quando A for 0 e B for 1 e B for 0, vai ser 0. E somente quando A e B forem 1 é que vai ser 1. Aqui a gente tem análogo para a operação OU. E aí, no caso do OU, basta que uma das duas variáveis booleanas seja verdadeira para que a gente tenha uma saída 1, tá? E aí, bom, a gente vai entrar em álgebra de Boole ou álgebra booleana. E eu vou querer separar isso aqui em um vídeo específico, que eu já tinha gravado, mas vou ter que gravar de novo, por causa daquela questão de áudio que eu mencionei. Eu espero que dê tempo de eu acertar o problema do áudio para o áudio ficar ainda melhor do que essa solução que eu consegui dar pelo menos para esse primeiro vídeo aqui. Mas então no próximo vídeo, que vai ser lançado o mais rápido possível, nós vamos ter as operações, nós vamos falar de álgebra booleana, que é basicamente como é que você expressa funções booleanas, ou seja, funções que têm valores somente booleanos, variáveis somente cujos valores atribuídos podem ser 0 ou 1, e as operações também retornam somente 0 ou 1. E aí, como é que a gente expressa isso, que é para entender o básico, é bem trivial, porque exatamente os operadores básicos a gente pode chegar em equivalências com operadores de álgebra, né, de aritmética normal,
e estabelecendo essa equivalência fica simples. Mas aí depois a gente vai entrar na parte de otimização. Das expressões booleanas. E por que operar a otimização é importante. Tá? Um exemplo disso, eu não sei se nos slides em si... Tá, tem alguma coisa, mas não tem... Mas não chega... Nos slides ele tem um bom guia, mas a gente vai destrinchar melhor isso, tá? Então eu vou encerrar essa aula com uma motivação, só para começar a pensar a respeito dessa questão, que é a seguinte. Suponha que eu tenha... Aqui eu posso escrever. Suponha que eu tenha uma expressão booleana que é A AND C ou A AND B. Bom, isso se você fez, para qualquer um que tenha feito qualquer 2 aulas de programação, você sabe que na verdade isso aqui é interpretado dessa maneira, né? O AND tem precedência sobre o OU. Então, a tabela, verdade, ela ficaria dessa forma. A, B, e vamos chamar isso aqui de... Vamos chamar a saída de S, tá? S. Eita, reta horrível. Então, se A é 0 e B é 0, eu vou... perdão. A, B, C, S. Se A, B e C são 0, a gente tem o que? A e C 0, A e B é 0, 0 ou 0 é 0. Aí se eu tenho 0, 0, 1, eu tenho A e C é 0, né? 0 e 1 é 0. A e B é 0, então 0 ou 0 continua 0. E a gente continua 0, 0. Vai ser 0 também. E aí quando que... Bom, a gente pode... Eu não vou escrever essa tabela toda agora, né? Não vou escrever as 8 possibilidades. Mas... a gente vai observar que
eu vou ter 1 aqui na saída quando o A for 1 e B ou C forem 1. Então, por exemplo, 1, 0, 1 vai ser 1. Por quê? 1 é 1 é 1, 1 ou 0 é 1. Então fica claro que isso aqui, olhando para a tabela, a gente vai conseguir ver que essa função ela poderia ser representada como A end B ou C. Isso a gente poderia obter sem nem precisar olhar a tabela, tá? Seria simplesmente utilizar a propriedade distributiva. Na verdade, o inverso da propriedade distributiva, tá? Da mesma forma que com álgebra normal, operação aritmética normal, tá? E por que é melhor eu representar isso aqui? Por que eu chamo isso aqui de otimização? Porque aqui eu tenho só 2 operações lógicas. Aqui eu tenho 3. Então, quanto menos operações lógicas, mais otimizado, melhor o desempenho do seu circuito. Ou pelo menos mais barato fica o seu circuito, tá? Em termos práticos, o seu circuito fica mais simples, porque você tem que fazer menos operações. Então, com 2 operações, eu faço a mesma coisa que originalmente eu estava fazendo com 3. Tá? Essa que é a ideia. Então, a gente vai aprender de maneira, digamos assim, analítica, tá? A grosso modo, utilizando as regras da álgebra booleana, a gente vai aprender a fazer isso, a otimizar, mas vai ter casos em que vai ficar um pouco difícil, ou muito difícil. Para expressões complexas, com muitas variáveis, pode ficar difícil de você, somente utilizando as regras de álgebra booleana, você entende, você conseguir otimizar. E aí a gente vai trabalhar em cima da tabela verdade, utilizando técnicas em cima da tabela verdade que vão fazer simplificações. A gente vai fazer simplificações em cima da tabela verdade, tá? Deixa eu ver camisa. O que são essas otimizações em cima da tabela verdade? Bom, a gente vai entrar nisso nessa próxima aula. Essa próxima aula que vai ser dedicada exclusivamente a esse assunto, tá? Nossa, eu esqueci. Eu tinha esquecido de trocar a tela. Isso. Bom, eu não sei. Eu acho que enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu tinha esquecido de trocar a tela. Erro meu. Bom, mas eu vou tentar. Depois eu edito esse vídeo. Mas vou subir ele assim mesmo. Mas dá pra entender, pelo que eu falei, dá pra entender. Se eu tenho A e C, ou A e B, eu tenho aqui, eu faço a tabela A, B, C, a saída. Eu vou ter 8 possibilidades, né? Eu não escrevi as 8 aqui,
eu só parti para a primeira, escrevi até a primeira, eu só pulei logo para a primeira, que seria utilizando o raciocínio que, na verdade, observando, na verdade, utilizando a propriedade da distributividade, eu consigo dizer que isso aqui é equivalente a isso aqui, A, E, B ou C. Então, eu tenho simplesmente que ter A tem que ser 1 e B ou C, ou inclusivo, tá? B e C forem 1, B ou C é verdadeiro, óbvio, né? Nós não estamos falando de ou exclusivo. Então, por isso, 1, 0 vai ser verdadeiro e 1 também vai ser verdadeiro. Tá? E aí o que eu mencionei é que esse tipo de expressão a gente facilmente, sem precisar da tabela, eu consigo chegar numa simplificação da expressão booleana. E simplificar é importante porque eu consigo obter a mesma função, ou seja, o mesmo comportamento, utilizando só 2 operações booleanas ao invés de 3. Quanto menos operações booleanas eu tenho na minha expressão, mais simples é o meu circuito, menos componentes, menos portas lógicas. Aqui a gente vai ver o que são. O meu circuito tem. E aí, como eu havia mencionado, vai haver casos em que nós vamos ter casos em que essa análise não fica tão simples ser feita só utilizando a manipulação algébrica e o precisar da tabela, ou pode ter casos em que você só tem a tabela e você não tem nem a expressão. E aí vai ser o caso mais avançado com o qual a gente vai trabalhar em termos de otimização. Um caso no qual eu vou te dar só a tabela verdade, ou seja, a tabela composta pelas n variáveis e as 2 elevado a n linhas, que são as 2 elevado a n possibilidades, e qual é a saída para cada uma delas. E aí você vai poder, utilizando a tabela verdade, você pode diretamente, de maneira bastante trivial, obter uma expressão que represente aquela tabela verdade, mas aí quase sempre, né, se a função não for, se a expressão não for extremamente trivial, você vai precisar otimizar aquilo. E aí você vai poder otimizar ou utilizando essas técnicas, as propriedades da álgebra booleana, ou trabalhando em cima da própria tabela, por exemplo, com a técnica do mapa de Carnot, que a gente vai ver na próxima aula, ok?